Olá, bom dia. Vamos dar início, à leitura da palavra de Deus. Nesse momento você já leu a Bíblia? Já acordou, faz tempo. Já leu a Bíblia? Vamos ler juntos? Abra no livro de Efésios, que fica lá no Novo Testamento. Efésios 4. A igreja é o corpo de Cristo. Tá bom? Não. Desculpa. Não é o 4, é o 5. Tá bom? Vamos abrir Efésios 5. Ele diz assim: pureza da vida. Olha o título: pureza da vida. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Ele fala assim: Paulo continua dando conselhos práticos a respeito da vida cristã. Então, o livro de Efésios, ele dá conselhos a essa igreja que foi que se localizava naquele local, de Efésio. E aí ele fala algumas coisas que nos ajudam a caminhar enquanto cristão. Nos dá um norte, Paulo? Claro que orientado por Cristo, tá bom? Então, abra sua Bíblia. Vamos ler juntos. Vocês são filhos queridos de Deus. E por isso, dominada pelo amor. Por isso, devem ser como ele. Desculpa, vamos voltar. Ele fala assim: vocês são filhos queridos de Deus. E por isso, devem ser como ele. 2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, é como um sacrifício que agrada a Deus. Então, se somos filhos de Deus, deveremos ser iguais, ou tentar ser iguais. 3. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Forte, hein? 4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. 5. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Forte, hein? Você crente aí que fica nessas rodadas, ou entre amigos começa a se mostrar, quem você é realmente, Eu costumo dizer que nós temos que ser a mesma pessoa, em todos os lugares, Então nós precisamos lutar contra isso. Eu sei que tem pessoas que dizem assim: não, aqui no meio só tem gente madura, a gente pode. Não pode. Eu recebi um alerta, às vezes um toque, de uma pessoa muito próxima de mim, em algumas atitudes, às vezes, que a gente tem, até involuntária, e a gente acha que não tem nada a ver, e tem tudo a ver, Paulo sabiamente escreveu aqui em Efésios 5, que nós precisamos sim nos policiar. As palavras, elas são muito fortes, o que a gente conversa, tem que ser coisas edificantes, não importa se é no grupo do WhatsApp, se é no grupo de uma família, se é algo muito íntimo, não. Aí quer dizer que no grupo da família você é aquele monstro e na igreja você é aquele santo? Não. Precisa ter o mesmo comportamento, tanto no grupo familiar quanto fora. A gente precisa se policiar enquanto isso. Sabe por quê? Porque você é espelho. Você pode achar que não, As pessoas, não, ela vai saber diferenciar. Não. É você que tem que ser diferente. Não a pessoa que tem que diferenciar, que aqui tu pode e lá tu não pode. É o mesmo tratamento em todos os lugares. Cabe a nós querermos mudar, Vamos continuar, Efésios 5, versículo 6 agora. Vivendo na luz. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas,
pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. 7. Portanto, não tenha nada a ver, com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam, deixa eu virar aqui. Antigamente vocês mesmos viviam antigamente na escuridão. Mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Amém. 9. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz. Amém. 12. Pois é vergonhoso até para falar sobre o que essas pessoas fazem em secreto. 13. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo a iluminará. Olha aí, muito legal, né? Essa passagem, colocando para você, cristão, tem que haver mudança em tudo, gente. Não dá para ser duas pessoas. Precisamos mudar coisas, às vezes, como eu acabei de falar, né? Que as pessoas às vezes acham, não, aqui eu posso fazer isso. Não. Imagine não. Cristo, Deus, está em todos os lugares. Eu assisti uma peça antiga, logo que eu citei Jesus, que mostrava, não a Trindade, né? Mostrava Jesus e Deus, né? Aí a pessoa, eram dois gêmeos, eu não sabia na peça. E os dois gêmeos, um era representar Deus e o outro Jesus. E aí a pessoa aceitava Jesus e pedia para Jesus na peça, tá? Abrindo parênteses aqui, paramos no 15. E aí a pessoa que aceitou Jesus pedia para ele acompanhar ele, né? Estar com ele todo o tempo. E aí, essa pessoa que aceitou Jesus tinha, na peça mostrava que ela ia para alguns lugares que ela não queria que Jesus fosse. E ela empurrava aquele gêmeo, quando via, aí ele voltava e ficava do lado dela. Então, uma vez convidado, que você convidou Jesus para morar no seu coração, ele vai estar em todo momento, mesmo que você não queira que ele esteja, que ele não ouça aquelas besteiras. Então, não tem de onde se esconder. Ponha isso na sua mente, enquanto cristão. Eu pedi para Cristo morar comigo, ele não vai sair em nenhum momento. Em todos os momentos seus, com pessoas ou a sós, Cristo vai sempre estar lá, ouvindo e vendo o que você faz. Então, vamos nos cuidar, nos policiar, orar, né? Ler a Bíblia. Tem uma musiquinha das crianças que agora não sai da minha cabeça. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não existe outra coisa para fazer e crescer espiritualmente. Você pode ter anos de crente. Eu nasci dentro da igreja. O meu parto foi lá, não interessa. Você não é melhor do que ninguém. Nosso pastor pregou domingo passado que Jesus orou em todo o tempo. Em todo o tempo. Para cada decisão, para cada momento, sempre ele orou. E ele precisava orar. Ele era Deus. Aí você, mortal, não quer mais orar. Não, já li a Bíblia, já sei, né? Já consigo fazer no automático. Mas ser cristão não é no automático. Porque se o cristão está no automático, eu já sei fazer, ele é o próprio Deus, ele tomou o lugar de Deus.
ele já é autossuficiente, ele já se basta. E aí ele é o ídolo dele mesmo. Não, você precisa se alimentar sim. Eu já me alimentei, eu vou voltar, eu vou ler. A Bíblia, ela é algo, um organismo vivo, eu costumo dizer, porque ela sempre, a gente sempre aprende algo novo, né? Então não pense que você já sabe, porque se você acha que você já sabe no automático, o que acontece? Além de você ser seu próprio ídolo e ter tirado o poder de Cristo, você vira um religioso. Lembra de Jó? Jó fazia tudo direitinho. Ele até dava, ele oferecia a oferta antes dos filhos pecarem. Olha o extremo aí. E aí, você é Jó antes ou depois de tudo que aconteceu? Depois de tudo que ele sofreu, ele escreveu um versículo que diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É forte esse versículo. Continuando, 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. 16. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer. O Senhor quer que você faça. 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enganje-se no Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Continuando, estamos lendo Efésios 5. Esposa e marido. Olha o alerta aí no livro de Efésios 5, versículo 21 até o 33. Para o esposo, a esposa e o marido. Eu vou ler o prefácio. Ele fala assim: agora o apóstolo trata do relacionamento entre as pessoas que vivem num lar cristão, esposa e marido, filhos e pais, escravos e seus donos. Ele apresenta primeiro as responsabilidades dos que eram considerados inferiores, as esposas, os filhos e os escravos eram inferiores aos homens. E depois as responsabilidades dos que eram considerados superiores, que era o esposo, o pai e o dono, no caso. A conduta que o apóstolo recomenda se baseia no espírito cristão, que todos devem manifestar nos relacionamentos com outras pessoas. Vamos lá, 21. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então devemos respeitar uns aos outros pelo amor que Cristo tem por nós e nós por ele. Esposa, obedeçam ao seu marido como vocês obedecem ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo.
29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas, e por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. 32. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. 33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Olha aí, acabamos de ler Efésios 5. Obrigado pela companhia. Esse capítulo do livro de Efésios 5 vai estar daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Se você ainda não faz parte lá, né? Vá, se inscreva no YouTube, Rani dos Barros. Temos mais de 2 anos já, né? Lá com esse canal. O nosso objetivo é deixar registrado todas as leituras da Bíblia. Cada dia um capítulo, um capítulo de algum livro. E pretendemos ler toda a Bíblia, né? Acabamos de ler toda a Bíblia, mas não está registrada toda a Bíblia. Então, comecei a registrar a partir de Gênesis de novo, lá no YouTube. Então, se você ainda não entrou, entre lá, nos ajude, curta. Escreva se o Senhor tocou no seu coração. Eu tenho certeza que Ele fala, né? Porque a Bíblia, assim, quando a gente lê, nós, servos de Deus, lemos, Deus fala, usa a gente para falar com as pessoas e depois para fala com a gente e depois com as pessoas, né? É assim que a Bíblia funciona. Então, é importante que você ressalte lá se o Senhor tocou no seu coração. Ontem eu estava vendo algumas coisas que as pessoas escrevem, isso é muito fortalecedor, né? Para que a gente continue nesse objetivo e termine, né? O que a gente começou. Então vamos orar nesse momento. Eu tenho certeza que Efésios 5 falou o teu coração com relação ao teu tratamento com a tua esposa, a esposa com relação ao marido. Eu sei que é difícil para o homem, também para nós é difícil, né? Nos submetermos. Acho que já tem dentro de nós, mulheres, aquela de se impor, de colocar os nossos pensamentos. É difícil, né? Eu falo por mim, mas a gente precisa se policiar, né? E ter essa noção da responsabilidade que Deus deixou na mão dos nossos maridos, né? E eu tenho certeza que se nós seguirmos a Cristo e Ele também vai ter cautela no agir, né? Porque Ele vai estar tratando com Ele mesmo, né? E é difícil a gente imaginar isso, mas é importante para que a convivência cada dia melhore mais e mais, né? A Bíblia é tremenda. Vamos orar nesse momento, agradecer que Deus falou comigo e com você, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui gravando mais um vídeo, Senhor, da leitura da Tua Palavra. Lemos nesse momento Efésios 5, que dá um alerta à igreja, ao esposo, à esposa. E queremos Te agradecer, porque a Bíblia, Senhor, ela é completa. Ela tem resposta para tudo. Todas as dúvidas e dificuldades que temos, ela tem a resposta. Te agradecemos por isso, te agradecemos pela vida e a salvação de Paulo, que era judeu, que aceitou a Cristo, que foi salvo e que nos deu sabiamente. Deus, eu fiquei pensando depois que eu comecei a ler Efésios, né, o quanto tu és inteligente, Deus, quanto tu és perfeito. Quando tu escolheste um judeu inteligente, né, que estudava a palavra, que buscava fazer tudo que a lei mandava, mas às vezes, Senhor, a lei ela não tem sentimento, não tem o lado do amor. E quando Paulo teve um encontro contigo, Deus,
naquela estrada, aquela luz forte, que eu hoje comparo com o sol, a gente não consegue olhar fixamente para o sol, a gente fica cego praticamente. E o teu encontro com Paulo, Senhor, não foi por acaso. Era um judeu, estudioso da Bíblia, uma pessoa que poderia, Senhor, muito contribuir para o reino. O quanto ele contribuiu. As cartas de Paulo, Senhor, são coisas realmente usadas para a honra e glória do teu reino, do teu louvor. Te agradeço por ter usado Paulo para nos ajudar, nos orientarmos. Aqui, Senhor, nesse século, há muitos anos depois, Senhor. Quanto é precioso as cartas de Paulo para o nosso viver cristão, para nos orientar e nos admoestar e nos ajudar, Senhor, a fazer aquilo que é correto. Perdoa nossas faltas, nos ajuda a ver coisas que edificam, nos ajudam a conversar coisas que edificam, nos ajuda, Senhor, quanto cristão, realmente, a todo tempo, fazer coisas que agradam o coração de Deus, a todo tempo. Porque a tua palavra diz, Senhor, quer bebais, quer comais, quer fazer qualquer coisa, fazer para a honra e glória do Senhor. Muitas das vezes citamos esse versículo em momentos que estamos na luz. Mas em momentos que estamos fazendo coisas que não te agradam, esquecemos disso. Nos ajuda a lembrar desse versículo a todo tempo. Eu te entrego a minha vida em tuas mãos, a minha família, os meus filhos, tudo que temos, Senhor, em tuas mãos. Obrigado por um dia se encontrar comigo na minha estrada e no meu tempo e mudar o meu viver. Continua, Senhor, sendo o norte. Me ajuda a entender aquilo que tu queres que eu faça, que eu busque. Em nome de Jesus, me ajuda e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, te oro, Senhor. Amém. Obrigado, um beijo no coração. Desculpa que eu tava torta, que eu tava de olho fechado, né? Espero que a palavra de Deus tenha ajudado você nessa manhã de sábado. Tá acabando as férias, mas vamos continuar, né? E não tire férias de Cristo. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ponha isso na sua mente. Amém? Um beijo.